Pessoal, como é que a gente pode melhorar nossa capacidade cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas por um método muito simples? Eu achei super interessante. Nesse livro aqui, Super Cérebro Sem Alzheimer, ele fala sobre um tipo de atividade física chamado de HIIT, em inglês, H-I-I-T, seria mais ou menos uma tradução de High Intensity Interval Training. É um tipo de treinamento de alta intensidade por um curto espaço de tempo, intervalado, né? Então, é aquele tipo de atividade física que te eleva a frequência cardíaca, te deixa ofegante, que vai exigir maior estímulo do corpo e que também vai estimular a função cerebral. Então, exercícios como corrida, calistenia, natação, remada, flexões, até a bicicleta, eles fazem esse efeito, né, de elevar a frequência cardiovascular e aí te deixa, né, meio ofegante, e aí depois você dá aquele intervalo e aí torna fazer isso por uns 20 minutos, fazendo sempre um intervalo entre cada uma dessas cargas de intensidade de exercício, né? Não é bem a minha área, mas enfim, a gente consegue imaginar que tipo de atividade poderia ser que dá esse tipo de sensação, né? Que deixa a gente assim meio esbaforido até, mas por esse curto espaço de tempo. Então, qual que é o benefício de fazer isso para o corpo? Então, esse tipo de atividade física, ele não só melhora a síntese muscular, prevenindo melhor, né, o aparecimento de sarcopenia e de perda de massa muscular, como também tem um fator muito importante para a função cerebral, que é aí que entra, né? Então, esse tipo de estímulo vai favorecer a formação de novas mitocôndrias, né? O que são mitocôndrias? São as nossas usinas de energia. É o que vai fazer toda a produção de ATP, né? De energia mesmo, e que também vai implicar na melhora de síntese de neurônios. Então, é a nossa capacidade de renovar as nossas células, né? E aí se observou que indivíduos que praticam esse tipo de atividade física têm uma melhora de 60% a 70% na formação de mitocôndrias. Então, sempre que a gente está submetido a situações de estresse crônico, psicoemocional, estresse físico, a gente gera inflamação no corpo. E com isso a gente prejudica o funcionamento dessas mitocôndrias e ao longo do tempo pode gerar morte neural. Então, através desse tipo de prática de atividade física, a gente não só preserva as mitocôndrias, como também preserva os nossos neurônios. Outro estudo observou que esse tipo de atividade física, de treinamento, né, intervalado, de alta intensidade, ele foi muito eficaz para melhorar a recuperação cardíaca de pacientes com diabetes e também reduzir a gordura no fígado. São benefícios adicionais. Outra questão aqui muito interessante é sobre a longevidade, né? Já viram falar dos telômeros, que é aquela parte final dos cromossomos, que tem sido estudado que quanto maior essa partezinha final do cromossomo, maior longevidade, né? Então, alongar esses telômeros é fator de prevenção e de aumento de expectativa de vida, tanto que é chamado como chave do anti-envelhecimento, né? E se observou que esse treinamento aí de alta intensidade, ele melhora essa capacidade de alongar os telômeros. Só por isso seria sensacional, né? Assim como também melhora e previne alterações cardiovasculares, que a gente já tinha comentado. Isso é interessante, né? Porque as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte. Então, ele tem um benefício aí para reabilitar pacientes com doença arterial e insuficiência cardíaca. Outra questão é o tal do fator neurotrófico, porque assim, pacientes que têm Alzheimer, eles observam que eles têm baixa de um tipo de uma proteína chamada BDNF, que seria fator neurotrófico derivado do cérebro. Não vamos se importar muito com a sigla, né? Mas é tipo de um fator cerebral, uma proteína essencial que quando ela está presente, ela previne o Alzheimer, que é tão temido. Imagina você perder todas as suas memórias, né? Então, como é importante a gente manter
esses níveis dessa proteína alto. E esse tipo de exercício físico ajuda a melhorar a produção, aumentar os níveis, né, desse BDNF. Não sei se dá para ver aqui. Que também acontece esse aumento nessa proteína quando a gente faz restrição calórica. Então, quando a gente faz jejum ou diminui o nosso consumo de calorias, a gente também aumenta esse fator protetivo. Olha que interessante. Então, é mais ou menos isso aí. Fica essa dica, né, de a gente procurar saber mais sobre esse tipo de atividade física, né, que pode melhorar muito a nossa função cerebral, vai ficar ao contrário, e prevenir, então, que a gente possa preservar nossas funções cerebrais tão importantes, né, para a nossa saúde como um todo.